né? Apedrejar a Gleice agora está sendo fácil demais, né, gente? Mas coloca no lugar dela. Eu gostaria de pagar alguém para tentar entrar no lugar dela para receber as pedradas. Tacar pedra na janela dos outros é fácil. É o seguinte, gente, eu falei para vocês ontem que nós tínhamos um assunto importante hoje aqui para a gente conversar, bater papo aqui com a Gleice. Eu vou deixar ela bem à vontade para que ela possa explicar direitinho, né? Ela, a Lorraine e a Nathalie. Eles vão explicar para vocês, vamos conversar com vocês. Agora eu pedi antes no meu programa, gente, que na hora que a gente está aqui agora, nós não vamos atender telefone, tá bom? As perguntas que já foram feitas para ela já anotou, vai responder para vocês, mas nós não estaremos atendendo o telefone. Gleice, eu não sei nem por onde começar, mas eu quero deixar você à vontade. Tenho certeza que você tem a resposta certa. Você sabe que o problema é meio sério, mas eu quero deixar você à vontade, Gleice, um bom dia para você, que o nosso papai, eu não vou falar que o papai do céu te abençoe a vocês, porque ele está sempre com vocês, é claro que eu sei disso, mas um bom dia, Gleice, tudo bem, minha querida? Bom dia, Tadeu, bom dia a todos, bom dia, né, o pessoal que está escutando a gente. É uma situação e é um momento mais complicado, eu não queria estar vindo aqui na rádio para estar falando sobre esse assunto, mas é preciso. Ontem à tarde, o Tadeu, coitado, e depois das 18 horas, que foi o horário que nós divulgamos o boletim do dia 29/7, né, de 2020, que apareceu esse caso de coronavírus aqui em Carvalhos. Então, assim, o mundo realmente caiu na minha cabeça, caiu na cabeça dos profissionais da saúde, caiu na cabeça do Tadeu aqui na rádio. Porque eu entendo perfeitamente o desespero, né, da população, entendo que o que pode ter acontecido no boletim tenha ficado confuso para o entendimento. Por isso que eu vim, na hora que o Tadeu abriu o espaço mais uma vez, que eu sempre agradeço ele, que ele sempre vem, ele está vendo aí o que a gente está passando, porque... isso não é só aqui em Carvalhos, eu já previa isso, sabe, Tadeu? A partir do momento que a gente lançou isso, eu previa. Então, eu acho que Deus está me iluminando muito nesse momento, porque eu tenho que manter a calma, porque se eu não manter a calma para conduzir a saúde aqui do município, você pensa, né, mesmo recebendo tanto de pedrada, igual você falou, se eu não manter a calma, o que a gente vai fazer, né? Então, o que eu posso estar explicando e estar passando para vocês... E o que eu quero frisar, porque a todo momento nas redes sociais, eu não vou... Nem redes sociais, eu vou incluir aqui Facebook, né, com os prints que eu recebi, e também nos grupos de WhatsApp, né? E a todo momento as pessoas colocavam omissão de informação. Então, eu quero explicar que não existiu a omissão de informação. Aí, igual me falaram, mas Gleice, não tem como você não saber disso, sendo que o paciente já foi curado. E, para ser curado, ele precisa ter 15 dias de exposição ao vírus. Então, exatamente, para ser curado, ele precisa ter 15 dias de exposição ao vírus, né? Que eu acho que todo mundo, né? Todo mundo está muito... Acho que a internet, hoje em dia, aí, facilita e também, ao mesmo tempo, ela... prejudica, porque a internet passa muita informação, sim, mas aí a gente entende da forma que a gente lê, né? Não sei. Então, eu vou explicar como aconteceu. Primeiro, eu tive a informação através de uma conversa, uma mensagem por WhatsApp, de uma enfermeira do Hospital de Airuoca, que eu tinha um paciente de Carvalhos que tinha testado positivo para o Covid. Isso, gente, não foi há 15 dias atrás. Isso foi na quinta-feira agora, nessa quinta-feira passada. Eu vou até olhar que dia que foi quinta-feira para mim, gente, que eu quero falar a data aqui. Hoje é 29, hoje são 30. Isso, foi no dia... hoje são... Isso, no dia 23 de julho. 23 de julho, quinta-feira passada. Isso à noite. E aí essa enfermeira falou assim para mim, Gleice,
eu estou te comunicando porque a gente testou um paciente seu para a Covid e foi positivo. O que eu tenho que passar para vocês que esse paciente ele não foi em Aiuruoca com sintomas de gripe. Ou seja, ele não foi em Aiuruoca para fazer exame de Covid aleatoriamente. É porque protocolo é regime interno do hospital. Toda vez que um paciente for fazer uma cirurgia, esse paciente ele tem que fazer o exame do Covid. Por quê? Porque Deus me guarde, ele agrave na cirurgia, precise de uma UTI, é tudo diferente. O caso de Covid é tudo diferente, né? Então, o que aconteceu? Ela me passou essa informação, então não foi feito nada em Carvalhos. O primeiro conhecimento que nós, Secretaria de Saúde de Carvalhos, tivemos foi nesse dia, que foi o dia 23, que foi na quinta-feira à noite, que eu já conversei com ela, e assim, em uma conversa nossa, que está tudo, eu tenho tudo, né, assim, ali, no meu WhatsApp, a gente achou melhor que fosse feito o teste sorológico. O que é o sorológico? Não é o teste rápido. O teste rápido, gente, é esse que a gente faz, que a gente pica o dedo da pessoa e sai uma gotinha de sangue, a gente põe num kit que a gente chama de sabonetinho, e ele marca lá, ele dá uma marquinha mostrando positivo ou negativo. Só que muitas vezes esse teste, vou falar uma parte técnica, ele não diferencia se é o IgG ou se é o IgM. O que é isso? IgG ou IgM? São as imunoglobulinas, são as substâncias que o nosso corpo produz frente a um corpo estranho. Por exemplo, o vírus do Covid é um corpo estranho. Então, se a pessoa tem contato com ele, nas primeiras semanas, nos primeiros dias do contato com o vírus, começa a ser produzido o anticorpo IgM. E, a partir do 15º dia de contato com o vírus, começa a ser produzido o IgG. Então, neste teste rápido, ele não diferencia, ele só dá lá, positivo ou negativo. Ele não diferencia se é uma infecção recente, quer dizer, que a pessoa está com IgM e que a pessoa pode transmitir a doença, ou se é uma infecção cronificada ou de memória, que a gente fala, que é o IgG, que ele já está evoluído para a cura. Se teve produção de IgG, que é a partir de 15 dias, esse paciente já não transmite mais a doença, né? E ele já está curado. Eu vou tentar ser mais claro. Então, quando esse paciente chegou até a mim, que eu conversei com a enfermeira e falei com a enfermeira que eu achava melhor, para não cair no erro de Serranos, que é o nosso município vizinho. Serranos aconteceu a mesma coisa. Testou no hospital de Aiuruoca, um paciente deu positivo. Passou uns dias, fizeram o IgG e o IgM dele de laboratório, deu negativo. Então, como eu falo para vocês que eu já previa isso, é porque os nossos municípios vizinhos, eu até me solidarizo, como é que fala? Eu fico assim, é uma solidariedade com eles, porque é a mesma situação que a gente está passando hoje de ser bombardeado nesse sentido. Tá? A Aiuruoca passou por um caso recente e Serranos também já passou pela mesma situação. Então, gente, diante disso, no outro dia, a enfermeira entrou em contato com o paciente já na quinta-feira e pediu que ele coletasse o sangue, não o teste rápido, mas o quimioluminescência, que é um exame mais preciso, que não vai causar um falso positivo ou falso negativo igual o teste rápido. Isso ele colheu na sexta-feira, saiu, esse exame foi enviado para o laboratório de apoio em Belo Horizonte. Terça-feira à tarde, o resultado já está... À tarde não, à noite, eu já estava com o resultado em mãos, eu tenho tudo aqui. Já contactei a enfermeira do PSF responsável pela área. Nós levantamos os dados do paciente,
Na quarta, cedo, que foi ontem. Só uma coisa aqui atrás, para não causar dúvida. Quando esse paciente ele fez o teste rápido em Aiuruoca, esse paciente foi orientado pela enfermeira que realizou o exame lá, mesmo já passando do período dele de estar transmitindo a doença, foi orientado a ficar em casa, em isolamento social. E ele falou que, como eles já não tinham mesmo frequência de sair de casa, mas que eles iam manter. Esse paciente tem contato com mais uma pessoa na casa dele. Que estão sendo monitorados, mas eu vou chegar nisso ainda. Então, é só para saber que, quando esse paciente teve contato em Aiuruoca, a enfermeira orientou que ele, olha, vamos esperar esse sorológico, mas você fica em casa, mesmo você já tendo passado 15 dias, já que você falou para mim, que você citou para mim que você teve essa dor de garganta lá atrás. Então, saindo o resultado, na quarta, ontem cedo, nós contactamos por telefone a família, a enfermeira, toda paramentada, ela foi na casa, colheu todos os dados, todas as informações que eu estou passando aqui para vocês. Então, quando eu falo e eu afirmo que eu não sabia de paciente com Covid há 15 dias, isso não é mentira. Isso nem eu, nem a Aiuruoca sabia, porque ele chegou para a Aiuruoca já positivado no IgG. Então, o período que ele esteve, vamos falar, com o IgM, que é no período de transmissão da doença, ele estava na casa dele. Então, gente, eu queria assim, queria que vocês entendessem. Eu não sei se eu estou sendo clara, porque eu sei que é muito técnico eu estar falando isso, sabe, Tadeu? É uma coisa assim. Aí, quando eu falei ontem que era técnico, sempre tem gente para achar alguma coisa. Mas quando eu falo, porque assim, várias pessoas compartilharam e falaram antes de escutar isso aqui, que como eu previa isso, eu já tinha até falado com as meninas, eu vou na rádio sexta-feira, não foi? Só que como as pessoas, eu vi assim, eu vi muita parte de pessoas, tem muita mensagem aqui, gente, do mesmo jeito que tem aí no Face algumas pessoas querendo, né, prejudicar no sentido assim, de colocar a exposição negativa. Muita gente aqui no meu telefone, posso mostrar, está me dando o apoio que você tem me dado sempre. Sabe, várias pessoas da saúde, eu falo as meninas mandando o apoio. E gente de fora, ó, Gleice, a gente confia no seu trabalho, a gente sabe que você não ia fazer nada errado, e eu volto a falar. Porque teve uma pessoa ontem que falou assim para mim, tá, Tadeu? Não, é porque eu não vou escutar a rádio, você vai ter que prestar esclarecimento de outra forma. Tá? Então, beleza, eu falei assim, eu não tenho medo, eu não estou fazendo, não tem nada de errado nisso. Nós temos tudo, como comprovar tudo. Eu tenho certeza que essa família, gente, que está passando por esse momento tão difícil, que muitas pessoas que colocaram lá no Face, não, a gente não quer saber por curiosidade. São as mesmas pessoas que me mandam no particular, é homem, Gleice, é mulher, Gleice, é da zona rural, é da cidade. Gente, o que vocês têm que colocar na cabeça, que eu li um comentário de uma pessoa, um comentário não, um post de uma pessoa ontem, uma pessoa entendida que me deixou muito mais preocupada do que eu já estava. A pessoa falava assim, que a gente teria que ter informado, e isso seria feito se a gente soubesse, tá, gente? Mas que a gente teria que ter informado para aumentar a precaução. Isso não existe. A gente tem que ter a precaução, a gente tem que ter o cuidado. Falei aquele dia, ninguém traz estrela na testa. Eu estou aqui falando com vocês, eu não testei. Vocês não sabem falar para mim se eu estou positivo ou se eu não estou. O caso desse paciente, ele estava em casa, a gente não sabia. Então, assim, ele estava em casa. Se ele não procura os cuidados da saúde, a gente não vai na casa, gente, pesquisando. Imagina, nós temos 2 enfermeiras. Como que essas enfermeiras, além das demandas que existem, elas vão de casa em casa, perguntando se está com sintoma? O PSF voltou aos trabalhos agora, né?
O PSF está voltando os trabalhos de visita, que são totalmente diferentes, eles não entram mais na casa do paciente. Então, eu queria entender se eu estou sendo clara. Eu queria mesmo, se alguém tiver algum contato aqui da Nathalie e da Lorraine, eu queria que eu mandasse para elas, Lorraine, eu não entendi tal situação, Nathalie, eu não entendi tal. Então, eu quero que vocês entendam que não foi notificado há 15 dias atrás, porque não tinha paciente testado há 15 dias atrás. Inclusive, Grace, eu quero dizer o seguinte, a semana passada, eu expliquei bem claro aqui na rádio, inclusive a rádio foi apedrejada por isso, que aqui em Carvalhos não tinha nenhum caso de Covid-19. Isso eu falei a semana passada, a Lúcia falou, inclusive ontem no programa dela, e durante o dia, e eu falei aqui no meu programa também. Por quê? Porque, gente, aqui na rádio, nós só podemos, para vocês que estão me ouvindo, e guarde bem o que eu vou falar aqui. A rádio, gente, ela só divulga fatos comprovados. Se eu ouvir uma conversa na esquina ali do disse-me disse, não porque tem, porque não tem, eu não vou pegar aquela notícia e chegar aqui na rádio e falar. Eu não posso fazer isso. Eu só posso passar a notícia para vocês a partir do momento que a rádio recebe o boletim informativo de todas as prefeituras e de toda a Secretaria de Saúde. Ontem, na hora que o pessoal já começou a apedrejar a rádio aqui no programa da Lúcia, nós não tínhamos recebido o boletim lá da prefeitura e nem da Gleice. Entendeu? Então o pessoal queria cobrar da rádio uma coisa que nós ainda nem estava sabendo. Nós não ficamos sabendo não, gente. Eu não sabia, a rádio aqui não sabia, nós não recebemos nada. Ontem à noite começaram a fazer isso daqui. E uma outra coisa eu quero deixar bem claro para vocês. Eu posso saber do assunto que for, gente, da cidade de Carvalhos, mas eu não posso pegar o microfone e começar a falar bestadamente aqui, não. Isso não existe. Ontem teve gente que apedrejou a Gleice, que eu estou sabendo. Inclusive, nós vamos entrar depois com um processo crime contra essa pessoa aí, viu? Você que deve estar me ouvindo aí agora, você acha que você pode pegar a internet, que é terra de ninguém, isso aí apedrejando o que você fez, nós vamos entrar com um processo crime contra você. Você pode aguardar que isso aqui, sua batata está assando, viu? E o seguinte, cobrando da rádio aqui, uma coisa que a gente não sabia, e você ficou sabendo aí por conversa dos outros, e de repente sai falando asneira na internet. Eu quero dizer para você que nós vamos te processar, está tudo guardadinho aqui, nós vamos entrar com isso aí. Outra coisa, gente, eu sempre digo aqui, a rádio não é lugar de fofoca. Aqui nós não temos a rádio para fazer fofoca da vida de ninguém. Você entendeu? E outra coisa, eu não poderia, mesmo que eu soubesse, coisa que eu não fiquei sabendo, eu fiquei sabendo ontem à noite, tá bom? No WhatsApp, eu e a Lúcia. Apedrejaram até a Lúcia, que também ela não sabia de nada, entendeu? Nós não sabíamos. E já estavam apedrejando aqui a rádio, achando que a rádio deixou de passar notícia. Outra coisa que eu volto a lembrar a vocês, mesmo que eu soubesse desde a semana passada, mas sem o boletim de informativo da Gleice, da Secretaria de Saúde e da Prefeitura, eu não iria falar. Mesmo que eu soubesse, coisa que eu não sabia, viu, gente? Eu não sabia, mas se eu soubesse, nem nós, nem você, nem a Gleice, como é que nós íamos divulgar uma coisa que ninguém sabia? Então eu quero passar isso para vocês, gente, é muito sério, isso aqui envolve vidas, envolve tudo. Eu quero, inclusive, eu vou deixar a Lúcia dar uma palavrinha aqui agora, a Gleice é rapidinho, entendeu? Porque, inclusive, ontem apedrejaram ela pra caramba. É só você depois ligar aí, Lúcia. Apedrejaram ela. Aí. Ela, então, ela vai falar com você. Explica para eles o que fizeram com você ontem à noite, Lúcia. Você já falou, né, um pouco. E, foi exatamente isso, né? Eles cobrando da gente que a gente não passou, né? E que eu tinha passado há poucas horas no meu programa que Carvalhos estava entre as cidades que não tinha nenhum caso, mas a Gleice já explicou que nem eles também não sabiam. Se é para você que está ouvindo a rádio aí, você entendeu o que ela explicou, que eles também não sabiam, e que esse boletim saiu ontem naquele horário. E eu fiquei sabendo da mesma forma que vocês, pelo status do WhatsApp, pelo WhatsApp. Se tivesse antes o boletim, a gente teria passado sim. Mas ela já explicou aqui, né, e deixou bem claro
que nem eles também não sabiam. E, gente, outra coisa, a internet não é terra sem lei, não. Você que usa a internet aí para falar asneira, você depois tem que responder. Não é mesmo, Tadeu? A gente aqui trabalha com a notícia exata. A gente passa quando tem o boletim. Como agora ela mesma falou, agora tem o boletim. Agora eu vou falar, porque perguntaram para mim, você fala de Caxambu, fala de Baipendi, fala de várias cidades e não fala daqui. Gente, como a gente vai falar se não tem, se não tinha? A gente fala quando tem. Se tiver caso, se tiver o boletim, a gente divulga. Mas isso a Grace já explicou aqui. Se você entendeu, já está explicado. Com certeza. Uma outra coisa que eu quero deixar claro aqui, não estou defendendo a Gleice não, mas uma coisa que tem que ser bem claro, gente. O Ministério das Comunicações, para a Anatel, para a Justiça Eleitoral e para a Justiça de uma forma geral, o meio de comunicação que eles reconhecem na cidade de Carvalhos é a rádio, gente. Isso aqui está lá no Tribunal de Belo Horizonte, que é o setor nosso aqui de Minas Gerais. Está na comarca de Aiuruoca, você pode chegar lá e procurar lá saber. O meio de comunicação reconhecido deles lá é a rádio. Então, se o cara falar, mas eu não ouvi a Grace falar na rádio, isso aí é problema seu, mas ela falou. Entendeu? Então está gravado, a defesa dela, através da gravação que nós estamos fazendo, é defesa dela. Você entende? Porque isso aqui é reconhecido por lei. Agora eu quero dizer o seguinte, outra coisa, gente. Nós divulgamos, volto a lembrar, aquilo que chega a nós. Grace, eu quero deixar você dar mais uma explicaçãozinha. Deixa eu só... Grace, vou falar aqui com a secretária da Saúde. Tem umas perguntas aqui que as pessoas mandaram. Se você quiser responder, eu vou passar para você aqui ao vivo. Aí, se você quiser. Ô, gente, eu tô aqui acompanhando o meu WhatsApp e, assim, eu achei bem pertinente uma questão aqui, tá? Bom dia. Estamos acompanhando a transmissão da rádio. Estamos com uma dúvida. Se o paciente não saía de casa, como ele contraiu o vírus? Obrigado. Isso foi uma pergunta até de outras pessoas. Então, gente, vai entrar aqui nessa questão que eu até pedi para as meninas até falarem para vocês de novo, que é a questão das idas e vindas das pessoas nos nossos municípios. Esse paciente, quando a enfermeira foi, perguntou, gente, aí eu vou falar para vocês, eu não estou falando que nunca, não que ele está mentindo ou, né, que a família esteja mentindo. Mas é a informação, quando eu chego, igual no Tadeu, você está com sintomas, você teve em algum lugar, você foi em São Lourenço, você teve em Andrelândia, você foi em São Paulo. Se ele falar para mim que ele não foi, eu tenho que acreditar que ele não foi. Agora, esse paciente falou para a gente, né? Falou, e tem isso anotado, a gente tem tudo isso arquivado, tá, gente? Ele falou que ele é, no caso, assim, a pessoa que ele tem contato, eles não saíram de Carvalhos. Então, gente, eu vou falar uma coisa assim muito simples. Esse vírus não brota na pessoa. Para a pessoa estar com o vírus, ela entrou em contato com alguém que teve o vírus. Ou alguém de outro município, São Lourenço, Caxambu, municípios que já têm contaminação comunitária, né? Que a gente já não sabe de onde vem. Ou esse paciente entrou em contato com alguém que estava com esse vírus, algum parente ou alguém que esteve na casa dele, que tenha vindo de alguma região de contaminação comunitária, ou esse paciente saiu e não contou para a gente. Porque, assim, são as duas possibilidades. Ou então, gente, outra coisa que é muito importante, que a gente não pode apontar o dedo só para esse paciente. A questão dos assintomáticos. Eu sempre converso com a minha equipe aqui, eles sabem disso. A gente não testa, porque não é preconizado pelo Ministério da Saúde realização de teste em pacientes sem sintoma de gripe. Então, não é eu chegar na Lúcia e falar assim, a Lúcia está sanzinha aqui, não tem nada. Lúcia, vamos lá no posto, eu vou furar teu dedo, você vai fazer o teste do Covid. Não é assim. Porque, o Brasil é uma situação que a gente sabe que é difícil. Não é só Carvalhos. Então, a gente só testa paciente sintomático a partir do 7º dia de sintomas, 7, 8 dias, ou
ou então em casos de pré-cirurgia no hospital. Então, gente, não é para amedrontar ninguém, não é para causar pânico, mas eu tenho para mim, isso aí é o que eu penso, que existem pacientes que circulam, existem pessoas que circulam e estão carregando o vírus, só que estão assintomáticas, né? E isso vai ter muito. Só que qual que é a forma da gente se proteger? Usar máscara, lavar as mãos, são as medidas que a gente pede, que às vezes aí o pessoal me cobra, mas fulano de tal não faz, faça você. Que se você fizer, você está se protegendo. E se o outro que estiver do seu lado estiver fazendo, você está se protegendo mais ainda. Então, não tem como nós da saúde vigiarmos 24 horas, 4.800 habitantes. Infelizmente, eu queria colocar um chipzinho em cada um e ver lá aumentou a temperatura daquele ali. Aí a gente ia conseguir, mas não tem isso. Isso é impossível e assim, o que dá para fazer a gente faz, gente. Esse aí é bom a Gleice explicar direitinho, do jeito que ela está explicando, o pessoal está enviando ali, tanto no zap das meninas ali, das enfermeiras, quanto no zap da rádio ali, as perguntas, gente. Ali a pessoa mandando aí, a Lúcia está atendendo, está acertando lá direitinho e atendendo lá. Eu volto a lembrar, conforme a Gleice está explicando aqui, não vai pensar que em Carvalho chegou um caso e de repente não vai chegar mais casos, gente, isso aí vocês estão enganados, porque vai chegar sim. Isso vai chegar no Brasil inteiro, conforme ela está explicando ali. Agora, isso não quer dizer que a pessoa tem que ficar apavorada, que vai morrer, não, gente. Não tem nada disso, não. De repente você vai se tratar, vai ser internada, vai sair de lá, vai continuar a sua vida. Não precisa esse apavoramento todo, essa brigaiada, né? Pessoas apedrejadas, mas não é para fazer isso com eles, não. O que é isso? Agora, de repente, então, vai achar um bode expiatório lá e vamos crucificar ele e vamos que vamos. Não é assim, não, gente. A Gleice, se ela pudesse chegar nela e perguntar para ela, Gleice, se você pudesse colocar um escudo invisível na cidade de Carvalho para nunca entrar nada, pode ter certeza que ela ia falar, eu colocaria. Você entendeu? Tanto ela quanto as enfermeiras. Mas, gente, isso daqui é uma coisa que vai acontecer. Você entendeu? Tem que ter calma, tem que ter paciência. Eu já fiquei sabendo de casos de uma família aí, Gleice, em Minas Gerais, que a pessoa pegou o vírus, você entendeu? Depois se tratou, curou. A pressão da cidade foi tão grande em cima daquele casal que eles mudaram de cidade. Você entendeu? Você vê que ponto chega a tamanha que é a ignorância, casos, né? Às vezes, da pessoa. Né, Lúcia? A Lúcia sabe também desse caso aí, ó. Eu passei a notícia aqui na rádio. Aí, a pessoa já estava curada e o pessoal da cidade olhava para eles e ficavam criticando, nem sei o quê. Falta de amor ao próximo, né? A falta de amor ao próximo mata também, sabia? Mas tem que ter mais empatia, entender, né? A pessoa não vai pegar o coronavírus porque quer, né? E tem os elogios aqui também. Tem, as pessoas criticam, pode falar, mas elogios tem, também, com certeza. Viu, tem muitos, estão chegando muitos elogios para ela aqui, gente. A gente fica feliz. Ela está até chorando aqui, ó de felicidade, porque ela tem amigos, viu, gente? A pessoa não falou o nome aqui, não sei se ela mandar o nome aqui, eu vou falar. Tá assim, ó, parabéns, Tadeu. Nesses tempos tão difíceis que estamos passando, a Rádio Bela Vista FM tem sido um dos mais importantes meios de comunicação do município. Acho que as críticas têm em todo lugar, mas quando se tem de elogiar, não devemos medir palavras. E parabéns também a Gleice, que tem sido, na minha opinião, uma das melhores gestoras de saúde que Carvalho já teve. Em meio a tanto caos, ela segue firme. Parabéns a vocês. Tá vendo aí? É o Felipe que mandou aqui. O Felipe mandou aqui essa mensagem. Ela está agradecendo a você, Felipe. Ela está emocionada ali, gente. Por quê? Porque para apedrejar ela, às vezes acha meia dúzia. Não vamos dizer que isso é muito não, porque graças a Deus que ela tem a maioria de apoio na cidade de Carvalho. A Gleice tem a maioria de pessoas que estão do lado dela. Mas às vezes tem aquela meia dúzia que acha no direito de tacar a pedra nela, sendo que quando Jesus Cristo levou Maria Madalena, ela falou, quem é que não tem defeito? Atira a primeira pedra. Às vezes praticamente não apareceu ninguém. Eu tenho uma pergunta aqui que é importante. Pode falar. Ô Gleice, várias pessoas perguntaram e eu resumi numa só. As pessoas que tiveram contato com o infectado
fizeram corretamente o isolamento e depois fizeram o exame e eles perguntam se você já sabe. Ô, gente, porque eu falei assim, depois eu vou agradecer a todo mundo no final, porque tem muita gente aqui me mandando mensagem positiva. E assim, é muito difícil, mas né, vai dar tudo certo. O que eu ia falar? Essa pergunta é o seguinte: todo mundo, quando a enfermeira foi na casa, a gente investigou todas as pessoas que tiveram contatos. Perguntamos se teve contato com alguém de fora, se parentes de outras casas. Né? O que a pessoa, e assim, as outras pessoas da casa não tiveram sintomas nenhum. Então, elas também já passaram do tempo de isolamento, que o tempo de isolamento preconizado para assintomático são 7 dias. Tá? E, igual eu falei, não é testado o assintomático. A gente só testa o sintomático. Isso aí não é uma invenção da minha cabeça, não é da Nathalie, não é da Lorane. Isso vem do Ministério Público, do Ministério da Saúde. E a gente está seguindo tudo da forma que tem que ser seguido, né? Então, assim, quando eu falei para as pessoas não se preocuparem naquela postagem que eu fiz, né, que a pessoa já estava curada, a gente nunca, eu tenho família aqui, né? Todo mundo tem, a gente tem pessoas entes, a gente gosta da população de verdade. Então, a gente não vai querer expor ninguém ao risco. Né? A gente está aqui na linha de frente todo dia, batendo aqui com o povo. Quem chega aqui com sintoma, quem pega primeiro somos nós. Vocês sabem, a minha salinha lá é uma sala pequena. Ontem eu ainda falei isso. Eu atendo as pessoas lá dentro, num lugar pequeno. Então, assim, a gente não quer que espalhe aqui em Carvalhos. Vocês lembram quando eu falei da outra vez que teria que vir dessa forma? Dessa forma bem lenta. Um caso a gente vai lá e isola. Se aparecer alguém com sintoma, nós já vamos cair em cima. Só que a gente está fazendo de uma forma muito sigilosa, que a gente tem que manter a identidade do paciente. Né? Isso eu não posso, Tadeu, de forma alguma, falar de onde que ele é, se ele é homem, se ele é mulher. E isso é desnecessário. O que a população tem que saber é que a gente tem um caso que foi confirmado através de um IgG, que mostra cronicidade à cura. E por isso que a gente colocou cura. Não é que eu sabia 14 dias atrás e não falei nada para ninguém, nem notifiquei a rádio, coitado deles aqui. Eu acho que eles levaram igual eu levei. Os vereadores também, eu estou falando aqui com o Lu, sabe? Os vereadores aqui, alguns vereadores que conversaram comigo, assim, abertamente, calmamente, querendo entender a situação, eles sabem que eu não omito nada, eu não deixo de explicar nada. Sempre os tratei com muita educação, porque eu acho que isso que a gente preza, eu não tenho que brigar com ninguém. Então, assim, eu estou aqui eu trabalho para o povo. Então, eu também, se eles trabalham, eu também trabalho. E acaba que eu sou muito visada também. Então, qualquer coisa, eles caem em cima dos vereadores, os vereadores caem em cima da gente. Né? Só que esse coitado dos vereadores, porque eles acharam também que tem 2 aqui, igual o Lu está me falando que você sabia, Lu, você não falou nada para nós, coitado do Lu, não sabia, ficou sabendo ontem, na hora que eu soltei o boletim, gente. Então, assim, a gente tem que ter calma, a gente tem que medir palavras. Hoje eu recebi uma mensagem cedo de uma pessoa falando para mim, assim, que às vezes o coração da gente fica ferido, mas, assim, eu acho que isso para mim aqui está servindo de um impulso também, tá? Porque isso aqui está me deixando muito mais forte. E a gente lembra que você não está sozinha, né, Gleice? Você tem uma equipe tanto, eu quero parabenizar, sempre parabenizei a equipe de enfermagem, gente, o pessoal que está sempre com a Gleice, a equipe médica aqui do posto de saúde. Às vezes a pessoa, antes de criticar, você precisa de ver que tem cidades aí em volta da gente que está 100 vezes pior do que a gente. Então, em vez da gente começar a criticar, vamos dar as mãos, gente. Falar sem saber, conforme falaram ontem, sem saber, sem nada. Vamos esperar. Cada setor, eles têm a explicação, conforme ela está dando aqui agora, né, Gleice? Com certeza. E assim, eu queria falar também, coitado do Tadeu também. Eu falo coitado, mas não é pejorativamente não, mas eles não sabiam de nada, gente. Porque igual eu falei para o Tadeu ontem, Tadeu, você me desculpa, porque é um negócio tão novo para a gente também, que na hora eu soltei isso, eu tenho a minha crença, eu sou católica. Às 18 horas eu falei, eu vou soltar esse boletim na hora da Ave Maria, juro. Vocês viram? Tipo assim, sabe? Só que, não imaginando, eu imaginei que eu ia vir na rádio sexta-feira. Quando vê, foi aquele boom. Eu não dormi, falei para o Antônio, prefeito, hoje cedo, eu estive lá cedo.
Falei assim, Antônio, é muita carga emocional, é muita carga negativa em cima da gente. Às vezes a gente não está escutando, mas a gente sabe o que vem sendo falado paralelamente, né? E assim, a gente tem que pedir muita proteção. Eu sou uma pessoa muito... tem Deus, né? A gente tem Deus na vida da gente, então eu falo que eu sou muito privilegiada com saúde, com a proteção divina. Então, assim, eu pedi, não sabia o que eu ia falar, eu ensaiei várias vezes o que eu ia falar aqui para vocês. Eu queria sempre falando que eu precisava falar de uma forma que eu atingisse todo mundo, que todo mundo conseguisse entender o que eu estava falando. Não adianta eu vir aqui falar para vocês termos técnicos, que é uma dificuldade, né? Quem vai entender? Nem a gente mesmo lá de dentro às vezes entende, né? E assim, é tudo muito novo, então o Tadeu não sabia, gente. Porque toda informação que a gente vai pedir, aviso de vacina, aviso de tudo a gente vem aqui, porque olha tanto de gente que está me escutando. É o lugar... Será que você pega um monte de água comigo? Nem sei. Aí... obrigado. Aí, assim, eu queria passar isso para vocês, que eles também não tiveram culpa de nada, sabe? Porque a gente que está na frente, Tadeu na rádio, os vereadores, a prefeitura, nós das secretarias, nós somos os primeiros a serem apontados, né? Só que a gente nunca faz nada pensando em errar, gente. A gente nunca faz nada pensando em causar o mal para o nosso próximo. Quem está na saúde tem que gostar, sabe? É um dom, eu falo que é um dom de Deus. Porque não adianta você querer estar ali por status, por dinheiro. Não é. Se você não gostar, você não vai ser um bom profissional. Você pode ser bom em organização, mas se você não for bom ser humano, se você não for, né, primeiro de tudo, se colocar no lugar da pessoa, não adianta nada. Então, assim, outra pergunta que teve aqui, aqueles síndromes gripais que estão suspeitos lá, aquilo lá são os casos antigos. Lembra lá no início que deu uma repercussão danada? Mas tem síndrome gripal em Carvalhos. Se o Tadeu chegar gripado lá no posto, ele vai ser gripado. Qualquer gripe coriza, sem outros sintomas, ele vai ser colocado em quarentena por 14 dias e vai ser notificado. Entendeu? Só que ele não tem o teste, porque tem que seguir um protocolo para fazer o teste e apontar para a Covid. Então, assim, esses também foram isolados, os seus parentes e familiares da mesma casa também foram isolados, tá bom? Então, assim, isso a gente está trabalhando muito para isso. Então, assim, eu queria pedir que vocês não ficassem com medo, confiassem no nosso serviço e nos ajudassem também. Eu vou passar para a Lorane falar um pouco dessa questão das idas e vindas das pessoas, de parentes de pessoas para o município, porque assim, gente, na hora que surge uma bomba dessa, todo mundo vem. Mas aí, na hora dessa ajuda que a gente precisa da população, muitas vezes eu sei que é difícil você falar para um parente, não vem não, espera passar um pouquinho esse período, né? Ainda mais não vem de uma região igual São Paulo, Rio de Janeiro, porque assim, se teoricamente você está assintomático, né, vai estar transmitindo do mesmo jeito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, peraí, para mim. Teve uma parente da Lúcia que veio de São Paulo, que nós não recebemos ela não, Grace. Ela ligou de lá, não, vou dar uma chegadinha em Carvalho, vou na tua casa. A Lúcia está aqui do meu lado, gente. A Lúcia falou, não vem não, porque eu não vou te receber não. E ela não veio mesmo não. Gente, e outra coisa aqui, aí tá assim, gente, quando acontecer isso, divulgar na rádio. Mas foi, assim, a intenção nossa, a minha, era vir na sexta. Eu não achei que ia dar tanta repercussão tão rápido, mas deu. A gente sempre vem aqui que a gente atinge um número maior de pessoas. E à tarde, Tadeu, porque algumas pessoas me pediram, eu devo estar fazendo uma live também para aquelas pessoas que às vezes não estavam viajando, não puderam acompanhar, mas eu te falo também. E eu não sei se pode, Tadeu, mas o dia, se eu tiver mesmo que ir para a Câmara Municipal prestar esclarecimentos, eu queria, não sei se pode, eu vou até perguntar isso para o presidente da Câmara, eu queria que a rádio estivesse presente. Tá? Com certeza. Eles autorizando lá, Grace, o presidente da Câmara, os vereadores, eles autorizando lá, tendo autorização deles, com certeza. A gente está do seu lado, nós somos parceiro e a gente vai sim, faz a cobertura para você lá sim, com todo carinho. Pode ter certeza disso. É só eles autorizarem, tá bom? Tá, jóia. E aqui, gente, aí perguntaram aqui, eu até conheço a pessoa, né, assim, aí colocou assim para mim, mandou no meu também. Por qual motivo esconderam do povo? Então eu volto a falar, não foi escondido do povo. Quando a gente teve a informação, essa informação foi divulgada. Volto a falar. Como a gente colocou curado no boletim, que foi a única forma,
Porque se eu falasse que ele estava em monitoramento, eu estava mentindo, porque ele não estava. Ele foi colocado em quarentena pela enfermeira de Airuoca até a confirmação do exame sorológico, que é o de sangue. A partir do momento que veio o IgG positivo e ausência de IgM, esse paciente está curado. E ele já não tinha, nem apresentava sintomas nenhum. Então, assim, foi descoberto quando o paciente já estava curado. Então, não teve omissão de informação. Volto a falar, não teve mentira, a gente não fez população nenhuma. Porque o que a gente lê ali, né, às vezes não é nem de gente Carvalho, sabe? Mas, assim, eu espero que isso que a gente está falando aqui atinja todo mundo, né, que compartilhou, que achou que a gente tinha feito errado. Eu espero que tenha entendido, né? E se não entendeu, pode me procurar na secretaria também, que eu explico tudo de novo. Ah, tá. Aí agora, peraí, Tadeu, porque o povo fala quando eu pego o microfone, eu não paro de falar. Pode falar à vontade. Não, mas... Vá à vontade. Porque, assim, eu não gosto de injustiça, sabe, gente? Em qualquer lugar. E, assim, a injustiça deixa a gente muito triste. E aí, o seguinte, eu pedi para as meninas, para eu sair um pouquinho aqui até dar uma desacelerada, porque tem muitas perguntas em relação à barreira. As meninas também, eu tenho prints aqui de pessoas com xingamentos, com nomes feios, pejorativos, com o pessoal que está na barreira. Então, vou pedir para a nossa enfermeira estar falando um pouquinho sobre isso também, nessa questão da prevenção, como que a barreira é utilizada. Bom dia. Eu vou falar um pouquinho das dúvidas que o pessoal tá colocando aqui para a gente sobre a barreira, como que funciona essa barreira. Então, é uma blitz sanitária. O que acontece? A gente está ali para orientar as pessoas. Aí a gente está ouvindo muito questionamento de tá deixando todo mundo entrar, não está servindo de nada. Então, eu vou explicar para vocês o seguinte: turista não entra na cidade. Realmente a gente consegue barrar o turista. Mas aquela pessoa que tem família em Carvalhos, ela pode entrar. A gente não pode barrar ela. Não tem como a gente barrar. Então, o que acontece? A gente precisa de uma ajuda da própria população. Se os seus parentes estão vindo te visitar, você barrar, falar, não, eu não quero receber visita agora. Não é o momento para receber visita. A gente está em pandemia. Porque aí, se o parente não aceitar na casa, eles vão parar de entrar. O pessoal de fora que vem, só vem porque a própria população está recebendo nas suas casas. Então, assim, não adianta culpar a barreira se a gente não tiver ajuda da população nesse caso. A gente não pode proibir o direito de ir e vir das pessoas. Das pessoas que têm parentes aqui, a gente não tem como barrar. Mas vocês, como população, como cidadãos, tem como não receber. Tem como não receber visita nas suas casas agora. Sobre as denúncias também, eles estão falando pra gente de entrar a gente pela estrada de terra. Sempre tem um pessoal que ajuda muito a gente, que quando vê carro de fora chegando, que quando fica sabendo que tem alguém de fora, já liga pra gente no posto e a gente vai atrás para fazer a notificação e colocar de quarentena. Essas pessoas também têm que ter o bom senso que a quarentena é obrigatória agora, se ela veio de outra cidade. As pessoas têm que cumprir a quarentena. E porque não dá pra gente ficar fiscalizando cada um que vem de fora 24 horas. Então, cabe à população, aos parentes que estão aceitando as visitas em casa, a ajudar a gente a fazer essa fiscalização, a ajudar a gente na quarentena. Se a gente pede para ficar de quarentena, é porque realmente precisa. Então, não adianta questionar a gente, querer brigar com a gente precisa agora da união da população. Porque só nós da saúde, cuidando desse tamanho de população, mais o pessoal que vem visitar a população, é muita gente. Então, a gente agora pede a colaboração de vocês mesmo. Porque ao invés de fazer esse julgamento de que não está funcionando, ajudar a gente para fazer com que isso funcione. Porque agora é o que cabe a cada um. Outra coisa que a gente ouviu que preocupou muito também foi sobre a prevenção. A barreira, as meninas que ficam no comércio, que ficam na barreira, as orientações que a gente faz no comércio, sobre a fila, sobre o uso de máscara, todo dia, a gente está frisando que todo mundo tem que ter as medidas de precaução. Isso a gente está fazendo desde lá de março, de uso de máscara, de álcool em gel, de lavagem das mãos. Então, a gente não precisa esperar ter um caso para começar a se prevenir.
só se fala disso. O Brasil inteiro, o mundo inteiro só se fala disso. A gente vai esperar chegar um caso para falar que a gente precisa prevenir? Não, a gente não precisa saber que tem um caso para começar a prevenir. A gente já tinha que estar prevenindo desde março, desde lá atrás, quando começou todas essas ações da saúde. E realmente a população está sendo muito bem orientada. Agora cabe a cada um fazer a sua parte, porque a gente está fazendo a nossa parte, mas a gente precisa de cada um agora, de um apoio de todo mundo. E outra coisa, gente, a Gleice vai voltar a falar, ela já falou, acho que a outra vai falar também. O que está chegando de elogios aqui para você, Gleice, é impressionante, tá bom? Ali no zap ali. Inclusive, eu quero agradecer, gente, porque atirar pedras, agora foi o primeiro caso. Você já pensou, agora vai vir um segundo, vai vir um terceiro? Se no primeiro, né, Nathalie, começaram a fazer tudo isso, você imagina na hora que tiver o segundo ou terceiro caso? Quer comentar? Pode comentar. Oi, bom dia a todos também. Aqui, gente, então, como o Tadeu está falando, é muito importante que as informações que cheguem até a gente sejam muito verdadeiras. O que acontece? Os nossos agentes estavam na barreira sanitária, todo mundo, né, sabe disso, e agora eles vão voltar à rotina, uma rotina diferenciada, não vai ser uma rotina igual a de antes. Então, as visitas domiciliares que eles vão realizar daqui para frente serão visitas que não vão entrar na casa, não vai pegar na mão, vai estar sempre orientando, né, o uso de máscara, lavagem das mãos, e vai estar sempre perguntando sobre síndrome gripal. O que é a síndrome gripal? Tem alguém com resfriado? Tem alguém com tosse, dor de garganta? Essas informações são muito importantes para a gente poder fazer um diagnóstico precoce, para a gente poder estar orientando essa família. Então, assim, quando o agente estiver perguntando, eu acho muito importante vocês estarem passando essas respostas bem verdadeiras para não omitir, porque às vezes fica com medo de ser julgado ou de, né, vai ter que fazer o teste, isso e aquilo. Não é para ter medo, é somente realmente para a gente ter um conhecimento e realizar um trabalho correto, né? Nessa parte aí, viu, Tadeu? Então, assim, sempre as pessoas vão estar passando as informações corretas para os agentes comunitários, para eles estar trazendo para a gente, porque, na verdade, eles é que sempre vão ser os olhos nossos para trazer as informações, né? Então, se eu omitir uma informação, eu não vou ter como fazer nada. Aí vem falar assim, nossa, Nathalie, vocês não fizeram nada, não está vendo que está assim, nossa, a paciente está desse jeito faz um tempão, mas às vezes omitem. E a gente não tem como adivinhar, né? Eu estou vendo essa palavra dela aqui, Gleice, eu até dá vontade de rir com uma coisa que acontece muito também. Aquele macaco lá que pegou a infecção, em vez do pessoal cuidar do macaco, foram lá e mataram o macaco. Você já pensou se os agentes de saúde, em vez de trazer doença, você vai lá e mata eles? Não é mesmo? Então... Gente, ele está falando da febre amarela. O macaco, quando o macaco é contaminado, ele indica que tem aquilo ali numa região. Então, o povo, coitado, o macaco ele seria um alerta para a população, né? Não é para matar o macaco. Aí foram lá e mataram o macaco. Então, assim, mas eu sei que é muita informação, né? Outra coisa que eu tenho sido indagada aqui, que eu estou recebendo, é a questão dos medicamentos. Né? Aí o André me perguntou aqui esse inglês, mas se a gente fizesse o tratamento com aqueles remédios, aquilo ali não tem protocolo do Ministério da Saúde. Aí, gente, eu vou falar para vocês o que é. Ivermectina e hidroxicloroquina. Isso não é... Pelo menos até então, eu não tenho nenhum protocolo. Se eu estiver errada, por favor, porque é muita informação. Publica um negócio agora, quando vier 10 horas, 10h30 já publicou outra coisa. É bem assim que funciona, sabe? Mas se eu estiver errada, vocês podem me corrigir. Mas até então, a gente não tem nada falando, prescreve isso, prescreve aquilo. Se o médico achar necessário, isso aí vai do critério do médico. É o médico que vai avaliar e vai falar. Não somos nós que vamos preconizar isso, tá? E isso não existe prevenção, né? Com o remédio. É um vírus, né, gente? Quando a gente fala de um vírus, eu vou falar para vocês, a gente fala do vírus da AIDS, a gente fala do vírus da gripe, aquela da gripe suína, a gente fala do vírus também da hepatite C. Então, são vírus, coisas que a gente não consegue, às vezes... Você não tem como, eu vou falar, vou tomar... Hoje já tem algumas vacinas, né?
Mas, vou tomar uma vacina para AIDS. Vocês estão vendo aí quantos anos existe a AIDS e até hoje a gente não tem uma vacina para AIDS. Peraí, se a gente não sabe quem é a pessoa. Então aí tá perguntando assim, se a gente não sabe quem é a pessoa, como vamos... Quê? Como vamos saber se não tivemos contato com os assintomáticos? Gente, a gente entende que se você teve contato com alguém, você está paramentada. Paramentada como? Usando a máscara e usando o álcool gel. Vocês estão me entendendo a gravidade da situação? Mantendo o isolamento social. Então, porque ele volta a falar, não tem como, gente. A gente não tem como sair assim. Lúcia tem, Tadeu não tem, Nathalie tem, Lorraine não tem. Eu não tenho como fazer isso. Isso é totalmente antiético e isso é crime. Não pode, a Grace não pode falar quem é a pessoa, nem aqui, nem em lugar nenhum pode fazer isso. E outra coisa, Grace, a nossa luta é contra o coronavírus, né? A nossa luta, gente, não é contra as pessoas. Tem que ter amor ao próximo. A luta nossa é contra esse inimigo invisível. É isso que nós temos que entender. É contra o coronavírus. A gente tem que se unir e não separar, né? Tem que unir, porque a união faz a força. E a prevenção é o melhor remédio. Cada um tem que fazer a sua parte. Eles estão trabalhando, estão na linha de frente, eles também têm família, estão lá na linha de frente trabalhando, têm família. E se cada um fizer a sua parte, vai dar tudo certo. Não é mesmo, Grace? Não, com certeza. A gente precisa da ajuda da população, porque sozinho, eu sempre falo isso, a gente não consegue fazer nada sozinho. Né? Ô, Grace, eu só queria frisar nesse tempo aí, porque inclusive apertaram a rádio também, porque amanhã ou depois vai surgir esse disse-me-disse na cidade. Gente, eu volto a lembrar, a Grace não pode divulgar o nome de nenhum paciente, nem desse que nós estamos falando e nem dos outros que talvez virão, você entendeu? Isso é crime, é contra a lei. Nenhuma cidade divulga, pega qualquer boletim de ocorrência e vê lá nos boletins de ocorrência de qualquer cidade se tem nome das pessoas. Não tem, gente. Nem em Brasília, não pode divulgar, é isso que eu quero deixar. Isso é sigilo, tanto é que, assim, eu peço aos pacientes, igual a Nathalie pediu, que assim, se não quiser às vezes comentar com alguém que for na porta da sua casa, mas você pode ligar lá no posto, no 3345-1535, pede para falar com a sua enfermeira. Olha, ô fulano, eu tô com sintoma, E aí a gente vai investigar isso. Não escondam. Porque assim, às vezes a pessoa fica com, ai meu Deus, todo mundo, vocês estão vendo? Gente, eu me coloco no lugar dessa família, assim. Porque o que eu passei... E o que esse pessoal deve... ninguém sabe, graças a Deus, mas o que eles devem estar de sentimento, a gente fica apreensivo por eles também, sabe? E aqui, outra coisa que me perguntaram aqui é questão de respirador. Por que Carvalhos não tem respirador? Porque Carvalhos seria um atendimento, dessas questões mais brandas. Chegou um caso, como já aconteceu outros casos, que a pessoa vai saturando baixo, que é o quê? A oxigenação cai um pouco... Imediatamente a gente tem médicos competentes aqui no município enfermeiros também. Eles avaliam e encaminham para o nosso centro de referência, que é a Iruoca. Então, se chegar, gente, ninguém vai deixar acontecer isso. Mas se chegar a pessoa e ninguém evolui de um dia para o outro para parar de respirar, não. Não é? Então, assim, não tem como falar para mim, não, a pessoa chegou lá com muita falta de ar morrendo. Não tem como. Isso não evolui de um dia para o outro em casa. E se a pessoa passar mal, eu tenho certeza que eles vão entrar em contato com o posto. Então, evoluiu ali, a gente tem todo o material para urgência e emergência, para suporte do paciente na nossa ambulância branca, até lá em Iruoca. E vamos falar assim, se Deus livre guarde acontecer, nós somos referenciados no SAMU também. Que o SAMU pode vir até um município e tá transportando esse paciente para nós. Então, assim, a gente está amparado. Não tem ninguém desamparado aqui em Carvalhos, como eu escutei e vi em alguns comentários. Outra coisa para eu não esquecer aqui, tem um monte de gente aqui, coitado do povo, eu entendo, eu falei que eu entendo. Eu não levei nada para o pessoal. Aqui, ó, muita gente que compartilhou, às vezes fez algum comentário. E a pessoa mesmo tá achando ali que foi um comentário desnecessário.
tá vindo aqui no meu zap, ó, e tá mandando, pedindo desculpa, não só para mim, mas para todo mundo da saúde, que em nenhum momento a gente teve intenção de enganar ninguém, tá? Isso que eu quero deixar bem claro aqui. Ô Grace, tem uma pergunta aqui que eu vou passar para você, porque várias pessoas fizeram a mesma pergunta, parecida. Sobre as festinhas que estão acontecendo com grande aglomeração e sem os cuidados de higiene devidos, devem ser denunciados? Ô, gente, é que eu fui tomar uma água aqui, que a minha garganta já está até seca. Então, a gente orienta, Ministério... Quando eu falo a gente, eu englobo o Ministério da Saúde, que a gente segue, né? Protocolo do Ministério da Saúde. O Ministério, ele recomenda a não aglomeração a gente preconizou pelo decreto municipal 10 pessoas. Eu nem sei se está isso no decreto ou se está numa deliberação do comitê de enfrentamento, porque nós temos uma deliberação também, sabe? Então, a gente não tem... Porque tem uma portaria do Ministério da Saúde que fala das aglomerações. Mas isso, ela toma como base cidades como Belo Horizonte. Lá ela coloca que não pode aglomerar mais de 30 pessoas. Mas isso tomando Belo Horizonte, que tem não sei quantos milhões de habitantes. Então, a gente tem que fazer isso, uma estimativa para uma cidade igual Carvalhos. A gente recomenda que não aglomere com, assim, mais de 10 pessoas. Mas aí a gente tem que ter um bom senso. Se eu estou na minha casa, eu já tenho convivência com a minha filha, né? Com a minha mãe, com o meu esposo. Então são pessoas da minha convivência, né? Então, que eu estou sempre ali. Eu não estou aglomerando com pessoas de outros locais, sabe? E ultrapassando esse limite. Mas a recomendação, porque eu recebo isso quase todo dia. Gleice, está tendo um churrasco não sei aonde. Aí eu, sabe o que eu tô falando? Ô, gente, por favor, liga para a polícia. Porque, assim, muitas vezes as pessoas, não vou mentir para vocês, não levam a sério o que a gente fala. Aí dá uma zebra dessa aí, ou aí a gente que está sofrendo as consequências, né? Como se a gente tivesse omitido informações e tal. Mas, quando a pessoa está me ligando, eu passo o plantão da polícia e falo assim, que a polícia também pode nos ajudar. Não é para prender ninguém, gente. Mas é para ir lá orientar que está infringindo uma determinação do decreto municipal. E assim, gente, eu não volto a falar. Eu não tenho como controlar a cabeça de fulano, de cicrano, de beltrano. Né? A gente pede, mas aí cabe a cada um fazer ou não, né? Eu quero, inclusive, agradecer as pessoas. Gente, tanto o zap da Gleice, quanto das enfermeiras, quanto daqui da rádio, eu não sei como esses zap ainda estão conseguindo receber recado, porque está em tempo de ficar doido aqui. O pessoal todo participando. Quero, inclusive, agradecer a todos vocês, gente, esse carinho com a rádio, essas pessoas que estão elogiando a programação e elogiando a Gleice através desse meio de comunicação que é a rádio. Eu quero lembrar, gente, que nós, a Rádio Bela Vista FM, é parceira da saúde, é parceira da Secretaria de Saúde, é parceira lá dos vereadores. A gente não está transmitindo a programação lá da Câmara, é porque eles não quiseram que a gente transmitisse. Mas a gente não tem nada contra nenhum vereador, porque a gente sabe da dificuldade que eles têm também. Então, às vezes, tem gente apedrejando lá os vereadores, querendo que a gente fala. Vocês podem ver que eu nunca falei mal de nenhum vereador aqui na rádio. Eu não falo. Por quê? Porque a gente é parceiro, gente. Tanto a parte lá da Câmara Municipal, da Prefeitura, da Secretaria de Comunicação, da Secretaria de Educação. A rádio é parceira de todos esses setores. Então, eu não posso ter um prato de comida, por exemplo, e falar mal do meu próprio prato de comida. Nós somos parceiros, todos nós somos parceiros. Então, a gente se une para isso, né? Tem uma recadinha aí que você quer falar? Pode falar, pode. Foi até respondida, na verdade. Que o irmão testou positivo na cidade dele lá
e foi divulgado sim um nome e tal. Gente, uma coisa eu vou deixar bem claro: a pessoa que está positiva, se ela quiser falar, é ela. Ela pode sim estar divulgando, mas nós profissionais de saúde, é antiético, nós não podemos divulgar o nome. Prevenção, independente se tem caso positivo ou não, a gente tem que saber prevenir. É o que a gente está desde o começo fazendo, orientando, falando. Então agora basta cada um pôr a mão na consciência e começar a cobrar também o seu vizinho, começar a cobrar das outras pessoas essa parte. Se está vendo que está errado, igual assim, sempre quando a gente passa no mercado, tá com a aglomeração na porta do mercado, ninguém mantém o isolamento social, o afastamento, e a gente está sempre lá orientando, as pessoas ainda até criticam a gente sobre isso. Então, assim, a partir do momento que vocês agora estão tendo consciência do que está acontecendo, então a gente tem que ter um pouquinho mais de bom senso e fazer cada um a sua parte. Se todos fizerem a sua parte, eu acho que a gente não vai ter problema, né? Acho que vai ser bem menor o risco. Com certeza. A gente está lembrando também, ela vai falar, só complementando, gente, é o seguinte, que esse é o primeiro caso em Carvalhos, mas virão outros. Você já pensou se acontece 3, 4 casos de uma vez? Do jeito que aconteceu o primeiro, apedrejar a Grace, coitadinha da Grace, nós vamos ficar sem a Grace, vamos crucificar ela, não é? De conta não, gente, ela é secretária da saúde, a gestão dela está de parabéns, a equipe dela estão todos de parabéns. Vocês sabem que aqui na rádio eu sou muito franco, eu já critiquei outras coisas aqui na cidade de Carvalho. Se eu não critico, gente, é porque não tem onde criticar, a gente acompanha o trabalho deles, entendeu? Então eu sempre parabenizei a Grace com toda a dificuldade que ela pegou, porque ela pegou dificuldade ali, viu, gente? Ela ralou no começo, que eu acompanhei desde o começo que a Grace pegou os primeiros dias ali. Parabéns mesmo. Você quer falar, Ana? Pode falar. Só lembrando do isolamento social. Igual a Gleice falou, a gente já tem o número de pessoas que a gente convive em casa, família, no trabalho, que é um número pequeno de pessoas e que não é um número que exceda. Por quê? Todo mundo está perguntando, mas se eu tiver contato com uma pessoa que está contaminada? Então, se você consegue manter o isolamento social só com aquele número de pessoas que já fazem parte do seu contato, se você tiver contato com a pessoa infectada, a gente vai conseguir rastrear isso com mais facilidade, porque a gente vai saber que você só teve contato com aquele número de pessoas. Então é por isso o isolamento social, para a gente conseguir rastrear todo mundo que teve contato. E no caso do paciente de Carvalhos, a gente fez esse rastreio sim e está acompanhando todo mundo que teve contato. Então vocês podem ficar tranquilos, porque tem muita gente perguntando, mas e se eu tive contato com a pessoa e não sei? A pessoa sabe com quem ela teve contato, já foi informado para nós e já está sendo todo mundo monitorado também. Mas é por isso a importância do isolamento social, para a gente poder ter esse controle, porque novos casos vão surgir, né? Não tem como a gente colocar uma bolha, igual o Tadeu falou, um escudo invisível em Carvalhos. Gente, e voltando aqui, vocês podem ter certeza que a partir do momento que um caso é colocado como isso é uma notificação compulsória. A gente tem que notificar. Isso também não é porque a gente quer, isso é obrigatório. Então, a partir do momento que a gente sabe que esse caso, que tem mais caso positivo, a gente vai estar notificando imediatamente. E assim, a gente não tem intenção de esconder nada, né? Eu não entendo, eu sei que ficou muito confuso, né? Com certeza, mas eu volto a falar para vocês que eu já previa isso. Previa essa dúvida e já sabia que eu teria que, né, tá dando essa explicação mais minuciosa. Mas assim, eu acho que não é o momento da gente querer ficar ali, tá assim, foi feito do jeito que foi feito. A pessoa, graças a Deus, desde quando ela chegou para nós, ela já não tinha mais nada. Por isso que, só que a gente, como ela testou positivo, a gente tem que notificar. E assim, graças a Deus, esse paciente não tem nada, né? Ele tá assim, nada, não é tá com uma gripinha lá, coriza, não tem nada. E se ele desenvolveu, como ele relatou em Aiuruoca, que ele tinha desenvolvido há 15 dias alguma dor de garganta, para nós já nem ele nem a família não tinha nada. Então, assim, o que eu vou pedir? E assim, não olha o outro, não. Tipo assim, faz o seu. Você tem que usar máscara? Usa a máscara. Você tem que usar álcool gel? Usa o álcool gel. Você tem que lavar a mão? Lava. Não fica ali, mas eu tô usando, mas o fulano lá não tá usando.
vai fazer o quê, gente? Eu não tenho como enfiar uma coisa nele e falar assim, usa. Se tivesse, porque assim, o povo, eu falo assim, o povo me vê passando dentro do carro sem máscara, ele já olha para mim torto, às vezes eu com aquele calorão dentro do carro eu ponho. Não é obrigatório, mas a gente sente que a gente é policiado o tempo inteiro. E assim, eu volto a falar, em nenhum momento a gente omitiu, tá? Porque eu achei muito, muito forte as palavras, muito pesadas as palavras. E assim, eu não queria que esses discursos que eu vi por aí tomassem outro cunho, sabe, Tadeu? Porque assim, foi o primeiro caso daqui de Carvalhos e aquilo ali não pode virar palco para outro cenário, para outras coisas. Eu trabalhei com essa equipe aqui desde o início, nós nunca fizemos diferenciação, porque isso não pode, mas esse é o meu perfil e delas também. A gente não diferencia fulano, ciclano, isso não existe, mas todo mundo que me procura sabe que isso é verdade, né? Então, não seria agora que a gente faria alguma coisa nesse sentido. Eu estou tendo até muito cuidado com as palavras aqui, porque tudo que a gente fala, as pessoas transformam e depois querem usar contra a gente. Então, o que eu quero falar é que eu nem o prefeito, tá? Agora eu vou te falar em cunho político, nunca a gente faria... Ora, para você ter ideia, antes de fazer isso, eu comuniquei o prefeito ontem cedo. Falei assim, Antônio, eu estou te passando, porque nós tivemos um caso, se prepara. Falei assim, boa sorte para nós, porque agora vem bomba. E aí, no momento desse, que vem um período que a gente sabe que vem pela frente, então tudo pode ser usado, né? Então, assim, eu peço a Deus que me dê força, que dê força para todo mundo aqui, que nós estamos passando por uma pandemia. Eu nunca achei que eu ia estar à frente de uma secretaria, já falei isso. Numa pandemia, tudo que a gente faz é policiado, tudo que a gente faz já era antes, mas agora está muito pior. E agora vem essa questão também que vai acontecer para frente. Então, assim, eu só peço que as pessoas tenham paciência com a gente também, porque é tudo novo para todo mundo, né, gente? Não é... E ninguém está aqui brincando com a saúde de ninguém, não, tá? Com certeza. E depois eu vou pedir a Lúcia ali também, gente, porque ela tem as pedradas, mas tem os elogios. Eu vou pedir a Lúcia ali para ler os elogios e agradecer às pessoas, porque a gente tem que passar, como se diz, o lado bom, mas também o lado ruim, mas também o lado bom. E eu quero agradecer a vocês. Gente, a rádio está para tudo quanto é lado. Para vocês terem uma ideia, eu creio que os 4 cantos onde a rádio pega, o pessoal está ouvindo a gente aí. Muito obrigado, viu, gente, pelo carinho, por esse programa. Eu tenho que agradecer muito. É muito, né, Lúcia? A Lúcia está falando que se for ficar quase a metade do dia, ela não vai conseguir, o Grace. É muito elogio que tem ali, graças a Deus. E a gente... Tadeu, te cortando, você me desculpa, mas assim, eu não quero elogio, a gente não quer aplauso, não. A gente, de verdade, eu agradeço, fico feliz, assim, você viu que eu fiquei até emocionada mesmo. Não foi mentira, porque aqui, o tanto de gente que está mandando aqui, mandando no Face, porque eles viram que a gente não fez nada com má fé. E aí, quando as pessoas veem isso, elas veem que a gente está mostrando com transparência, a gente não está escondendo nada. Porque não tem por que esconder. Então, assim, eu agradeço do fundo do meu coração mesmo, todo mundo que está apoiando. Não é a mim, não, porque quando... Isso aí é uma equipe, né, por trás disso. Só que, assim, como eu falo, na hora que saiu uma dessa, o bombardeio é sempre acima de um. E quem está na frente recebe como é que fala? As pedradas, igual você falou. Mas eu tô, assim, com a consciência super tranquila. O que você está aqui está gravado. Não falei, eu falei que eles podem me colocar em qualquer lugar para falar, que eu vou falar a mesma coisa, a gente não tem nada. Eu tenho certeza que a família está escutando, ela sabe, a família que, assim, para mim, da questão da identidade é muito importante, vocês podem ter certeza. E ela sabe que o que nós falamos aqui não tem um pingo de mentira, tá? E está tudo relatado em papel, lógico. Isso aí é um arquivo, tipo um arquivo confidencial, mas é mesmo. Mas eu falo do documento dos pacientes e tudo. Está tudo gravado aqui e, assim, eu estou muito mais aliviada. Eu falo que daqui para frente eu vou conseguir trabalhar, porque até hoje de manhã eu não conseguia trabalhar, não. Eu quero, inclusive, ontem, gente, o que apedrejaram a rádio e apedrejaram a Gleice foi impressionante. Mas eu quero lembrar mais uma vez, a essas pessoas, às vezes, que passa o carro na frente dos bois, você tem que primeiro parar, ouvir o que estão sendo comentado, para depois você tomar a sua decisão. Teve gente aí que está me ouvindo aí agora,
pegou o Facebook ontem e saiu dando pedrada para tudo quanto foi lá, falou um monte de asneira, um monte de besteira. Eu não sabia de nada, a rádio não sabia, a Lúcia não sabia, nós não recebemos boletim nenhum, nós não tínhamos como divulgar nada, conforme a pessoa está me cobrando, que quando eu ficasse sabendo, eu era o primeiro a passar. É claro que eu sou, a rádio é o primeiro meio de comunicação, mas como que a gente iria divulgar uma coisa que nós não estávamos sabendo? Não recebemos nada. Ontem à noite não tinha nada, foi chegado aqui depois das 6h30, quase 7 horas da noite. Então a pessoa já estava me cobrando isso antes, cobrando da rádio isso antes. Tem que ir com calma, meu amigo, você não pode sair apedrejando, colocando no Face o que você colocou, porque tudo que você colocou no Face eu copiei. E agora, se nós tiver que mover um processo crime contra você, pelo que você falou lá no Face, está tudo aqui na minha mão, você entendeu? Você tem que tomar bastante cuidado. Não é por aí conforme você está fazendo, não. As pessoas, você precisa de aprender o seguinte, que todos nós no planeta tem defeitos. Agora, você não pode olhar só defeitos de uma pessoa, você tem que ver a qualidade também. E a pessoa sair atirando a torto ou direito conforme fez ontem, eu acho que a rádio não merece o que você falou, e muito menos a Gleice e a equipe de saúde dela. Porque são pessoas sérias, estão trabalhando, todo mundo está trabalhando. Você saiu atirando por todos os lados, você ofendeu todo mundo. Não só a equipe de saúde, você ofendeu os vereadores, falou um monte de asneira a respeito deles, falou a respeito da rádio. O que é isso? Não é por aí não, meu amigo. Baixa a sua bola, você não está com essa bola toda não, tá bom? Eu quero, inclusive, lembrar mais uma vez, gente, que esse é o primeiro caso em Carvalho, mas virão outros. Você entendeu? Só quem pode falar, Tadeu, não vai vir, só Deus. Não é a Gleice, não é a equipe de saúde, não é ninguém, é só Deus. Entendeu? Então nós vamos pedir a Deus proteção, vamos pedir a Deus união, vamos pedir a Deus cabeça fria para poder agir, para poder a gente passar para vocês, as outras vezes que virão, a gente poder passar para vocês com calma. Você entendeu? Não é por aí, não é mesmo, Gleice? Outras vezes você ainda vai vir aqui, claro que vai. Com certeza. Se sendo esse é o primeiro, já está desse jeito, imagina os outros. Não é mesmo, Gleice? Com certeza. E assim, eu estou conversando com uma pessoa aqui, e assim, eu estou falando, eu volto a falar, a gente não... Né, a gente só foi comunicado quando a pessoa fez o teste lá e deu positivo. Tá, aí assim, só que isso é uma questão, gente. Primeiro caso, foi o primeiro caso no município, tudo muito novo. Por mais que a gente está trabalhando nisso desde março, quando acontece um caso positivo, vocês não têm ideia como que a gente sabe todos os protocolos, mas é uma insegurança muito grande, um medo de errar muito grande. Então, assim, se eu errei, se né, a secretaria, porque lá eles colocam as secretarias, não citaram o meu nome e nada. Mas se eu errei, eu estou aqui para evoluir um dia, né, após dia. Então, assim, a gente vai continuar nessa luta, lembrando que o paciente testou o positivo no teste rápido e foi orientado em outra cidade a manter o isolamento. Quando o nosso, do caso que eu falei sobre a sorologia no sangue mesmo, saiu positivo, nós entramos com a nossa equipe de PSF e a gente teve todas as informações, tá? E assim, é isso, eu não vou ficar estendendo mais, você me desculpa, já está com quase 2 horas aí, né, Tadeu? Vai dar 1h30 de rádio, está todo mundo, né? Eu sei que vocês estão aí, a gente na roça, a gente fazendo comida, mas assim, eu agora tô muito mais tranquila do que eu estava, porque todo mundo está falando aqui para mim, todo mundo falando aqui que entendeu a colocação. Então, isso me alivia, né? Essa opinião, assim, essas opiniões, a opinião do pessoal de Carvalho, para mim realmente importa. Porque assim, eu escutei, nossa, mas você tá assim, você vai ficar assim. Falei, lógico que eu tô assim, é muito ruim alguém te julgar por uma coisa que você não fez, né? Então, falar de omissão é muito... Gente, eu não vou entrar em detalhes aqui não, tá? Então, eu agradeço todo mundo pela compreensão. Se tiver dúvida, pode ir lá, eu tô à disposição, né? Sabe aonde que me encontra. Então, o Carvalho é muito pequeno. Então, eu tô aí pro que der e vier, e eu não vim aqui, né? Eu sempre brinco com essa música, mas eu não vim até aqui para desistir agora. Então, não vai ser tão fácil, né? Fazer com que eu desista, não.
Obrigada, viu, gente? Eu quero, inclusive, estou agradecendo a Grace, agradecendo a equipe de enfermagem. Quero mandar um abração lá para quem está na escuta nossa lá, que é parceiro da gente aqui também, que é o Rodrigo, né, da Folha Regional. Um abração para você, Rodrigo, aí da Folha Regional. Dessa vez você me ligou atrasado, filho. Você devia estar aqui, desde cedo, né? Você já devia ter aqui. Quando essas entrevistas aqui, da próxima vez eu vou estar dando um alôzinho para você, mas você aqui, você sabe que você tem a nossa porta aqui, está sempre aberta para você, a rádio está sempre aberta para você, tá bom, Rodrigo? Um grande abraço para você, a equipe da Folha Regional, mas da próxima vez, vê se marca presença aqui com a gente, você é convidado especial da gente aqui. Ô Gleice, então a gente vai, se tiver mais alguma coisa, quer mais alguma coisa para falar? Não tem? A Lúcia tem alguma coisa para falar aí, Lúcia? Não, a Lúcia ontem foi, gente, o que xingaram ela aqui, não foi brincadeira, mas a gente tem que agradecer, gente, a todos vocês pelos elogios, né? São muitos elogios, mais do que às vezes a pessoa encontrou coisa que não tinha, né? E ao pessoal da zona rural, gente, tomamos o tempo de vocês aí também. Quer falar alguma coisa, Lúcia? Pode falar. Só agradecer aqui, né, a secretária da Saúde, né, a Lohane, a outra, a Datali, né, agradecer elas aqui pela presença. Está esclarecido, né, gente? Ficou esclarecido. E é natural, né, que as pessoas se apavorem, porque essa doença é um inimigo invisível que está matando muitas pessoas, né, no Brasil e no mundo todo, né? Essa praga está assolando a nossa terra. É natural, sim, que vocês se apavoram, mas o que não pode é fazer isso, gente, ficar xingando, ofendendo. Tem que ter mais empatia, amor ao próximo, porque elas também são seres humanos, assim como eu também, né? Aqui na rádio sou um ser humano, tenho sentimentos também, elas também têm sentimentos, têm família, eu também tenho. Não é assim que funciona a coisa. Primeiro você tem que procurar saber direitinho, né, o que se passou, o que se passa, para depois dar a sua opinião. O que não pode é sair por aí xingando, ofendendo. Não é assim que funciona, né? Então, vocês entenderam, espero que vocês tenham entendido. Ela já explicou direitinho aqui, né? E vamos orar, né, gente? Vamos clamar a Deus, vamos orar a Deus para que Deus tenha misericórdia de nós, né? Nós estamos fazendo a nossa parte e temos que buscar mais a Deus, né? Ter mais amor ao próximo, porque é um dos principais mandamentos da Bíblia. É normal que se apavorem, sim, porque essa doença está matando mesmo em todo mundo. Mas a nossa vida está nas mãos de Deus e vamos cada um fazer a nossa parte. Eu quero lembrar aqui também, gente, que se as pessoas estão apavoradas, vocês imaginam a pessoa, a família da pessoa que está lá, né, nessa situação. Vocês imaginem eles, né? E o médico, que às vezes o médico, como a Gleice está falando aqui, eles estão na linha de frente. A pessoa chegou doente, eles vão lá atender. Você já imaginou, você que está em casa, às vezes, criticando, saber que você vai lá atender e conversar com uma pessoa que está contaminada? Já parou para pensar isso? Colocar no lugar deles? É muito importante isso daqui. E aí, Grace? Então, só para terminar, eu vou agradecer de novo a todo mundo que está apoiando a gente, entendendo a situação. Eu sei que é difícil, né? Eu entendo todo mundo, falo que eu não levei nada mesmo pro pessoal, não tem nada, eu tenho, graças a Deus, um bom relacionamento. A gente não é amigo de todo mundo, mas a gente tem um bom relacionamento com todo mundo. Eu queria te agradecer de novo, Tadeu, porque assim, se não fosse essa oportunidade, a gente, em rede social, a gente não consegue, no Zap, eu escrever, eu gravar áudio, e assim, é muito difícil, porque às vezes uma coisa que eu falo, eu gravava um áudio, ontem eu coloquei uma coisa num grupo, e assim, expliquei, até, vocês podem ver que está até condizendo com o que eu falei aqui, porque eu volto a falar que não tem nada de mentira nisso, só que não atinge o número de pessoas que a gente está atingindo. E eu acho que assim, que a gente está num boom de audiência, porque é o que tanta gente tá bombando, e assim, né, eu fico feliz mesmo, igual eu falei pro Tadeu ontem, eu desde o início, desde quando o Tadeu veio, eu coloquei, né, eu participo, eu sou parceira dele, desde com o laboratório, tudo, porque assim, eu acho que é uma forma que a gente atinge muitas pessoas. E aqui eu peço o Tadeu que continue ajudando a gente, porque isso aí facilita bem a nossa vida. Agradecer as meninas lá também, as meninas e os meninos lá da saúde, porque todo mundo ficou apreensivo. Eu ontem, por um respeito a eles, eu fiz uma reunião e eu não tive que falar para eles primeiro o que tinha acontecido. Sei que até para eles é difícil de entender, mas a gente vai tocando, né? Então, igual eu falei, agora é se preparar e dar continuidade no trabalho,
Porque não é aumentar a segurança já é essa. É só a população mesmo aderir às normas que a gente coloca. Tá? É só isso, gente. Se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai continuar assim. Um caso isolado, outro caso isolado. Vai lá, não vai ter, a gente não vai precisar usar respirador, não vai precisar mandar para Iruoca, né? Vai continuar nessa, né, do jeito que tá. E obrigado mais uma vez a todo mundo. Eu vou deixar o Tadeu almoçar aqui. Peraí. Ô Gleice, então, a última pergunta ali. Só perguntaram ali se surgir algum outro caso na cidade, se você vai vir aqui na rádio falar. Falo sim. Pode ter certeza. Do mesmo jeito que a gente fez nesse sentido, né? Foi falado sem problema nenhum e é o nosso meio de comunicação. E aí, as pessoas que estão me falando aqui que hoje foi muito esclarecido, que deu para entender certinho o que aconteceu, vai ser da mesma forma. E aí, dessa vez, para a gente não ter essa confusão, a gente começa pela rádio e depois passa para os outros, porque eu acho que isso, é o que a gente até te agradece, eu te agradeço. Não, eu mesmo. que te agradeço, porque depois, ô louco. É só isso. Ô, gente, então é só isso, né? Um bom dia para vocês e qualquer coisa a gente está à disposição, tá, Tadeu? Obrigadão. Com certeza, gente. Tivemos aí então a palavrinha da secretária de saúde aqui de Carvalho, né, que é a Grace, e aqui no volto a dizer, vocês viram ali no finalzinho, né, gente? Se surgir algum outro caso, ela vem primeiramente aqui na rádio, passa para vocês, que aí ninguém vai ficar cobrando dela, cobrando da rádio, conforme fizeram dessa vez. É nem ofender a gente também, né? Porque ofenderam demais a Lúcia ontem aqui no programa dela, por exemplo. Fiquei chateado com isso aí ontem aí, viu, gente? Ela faz uma programação boa, a pessoa, ela é muito mais calma do que eu. Eu não, eu sou estourado, meio estouradão mesmo. Agora a Lúcia não, a Lúcia era muito calma, mas mesmo assim ofenderam ela bastante aqui ontem. Mas é coisa que a gente sabe que faz parte da profissão, conforme ofenderam a Gleice também. Deram pedra. Se vocês verem o que a gente tem aqui dos caras que falaram, pessoa que falou da Gleice, da gente aqui, gente, não é brincadeira não. Mas temos tudo gravadinho aqui, tá tudo na print, tá tudo certinho aqui, ó, né? A gente vai ver depois as providências que nós vamos tomar, porque se fizer isso da outras vezes, a gente não toma providência agora, o cara vai querer fazer de novo, então nós já processa o cara de uma vez, que aí ele para com isso. Olha, gente, eu quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer o carinho de todos vocês, bombando do jeito que tá a rádio aqui, travou tudo aqui, né, Lúcia? Olha, gente, tenho muitas mensagens aqui no WhatsApp, as pessoas parabenizando aqui a rádio pela entrevista, parabenizando a Grace, a todos aqui pela entrevista, pelo esclarecimento. Estão aqui, tem críticas sim, mas tem elogios também. Eu não vou citar o nome porque é muita gente, não dá para citar, se eu for citar o nome de todo mundo que a gente vai ficar aqui até a noite. Então, vamos, eu estou agradecendo aqui a todos, né, pelos elogios feitos aqui à nossa rádio, a secretária da saúde, as enfermeiras, a nós aqui. Muito obrigada, gente. Vamos nos unir, dar as mãos, porque a nossa luta é contra o coronavírus. E não contra as pessoas, não é mesmo? Agora, da próxima vez, eu quero que uma pessoa esteja aqui comigo, que eu quero convidar ele. E sempre que tiver uma entrevista aqui, eu quero muito ele presente aqui comigo, que é meu amigo Rodrigo da Folha Regional, viu, Rodrigo? Das próximas aí, eu quero muito que você esteja aqui comigo, tá bom, meu amigo? Você é convidado, eu já falei para você que você é parceiro e você faz parte dessa parceria nossa, e você é convidado especial, não precisa nem estar marcando com você não, sabe de alguma coisa que vai estar falando aqui na rádio, vem aqui, meu amigo, a porta e o nosso microfone vai estar sempre aberto para você, tá bom, Rodrigo? Um grande abraço para você, meu amigo. Gente, vamos seguir então com a nossa programação. A Grace já está indo embora lá, né? Cuidar da vidinha dela, coitadinha, né? A gente fala coitadinha não, que é o modo de falar, né, gente? Mas a gente fica chateado com, às vezes, esses fatos que aconteceu. Mas da próxima é aquilo que ela prometeu para nós, gente. Da próxima ela vem primeiro na rádio, depois aí explica tudo direitinho, que aí não vai ter mais esse problema aí todo. Tá bom, gente? Vamos que vamos. Deixa eu ver, 11h47 eu vou com você. Vou não, já estou despedindo por aqui também, vou deixar você hoje aqui. Tem essas músicas que foram hoje, gente, eu vou tocá-las amanhã. Tá bom? Bom, gente, um abração para vocês. Vai com Deus. Tá bom, gente? Tudo de bom. Eu passo para você. Grande abraço, gente. Vai com Deus. Tchau, tchau. Então, gente, olha, é aquilo que eu falei para vocês.
A gente tem as músicas que foram pedidas de hoje, mas eu vou deixar para a Lúcia tocar essas músicas para vocês no programa da tarde, tá bom? E amanhã eu estarei de volta com vocês a partir das 8 da manhã, porque amanhã eu faço 2 programas, né? Eu faço o programa de 8 até meio-dia, não, de 8 até as 11, um programa, e de 11 ao meio-dia eu faço outro programa. Então amanhã eu faço meus 2 programas, né, gente? Semana já acabou aí praticamente de novo, e eu quero agradecer a todas as palavras elogiosas. Isso, tá. Convidado, meu amigo. Você tá aqui. Um abração para você, viu, Rodrigão? Rodrigão é parceiro da gente aqui, gente, da Folha Regional, né? É imprensa igual a gente, né? A imprensa, de uma forma geral, nós somos todos parceiros, né? A gente é todo unido. Graças a Deus que a gente tem essa união. A imprensa do Brasil é uma das imprensas, gente, mais unidas do mundo, pra vocês terem uma ideia. Se você mexe com um, você mexe com todos, né? Você pode ver a Globo lá, às vezes ela sorte umas matérias lá que é uma bomba. Até contra o Bolsonaro lá, né? Porque às vezes ele fala coisa contra a imprensa, e a imprensa no Brasil é uma das mais unidas do mundo. Então, um abração para você, Rodrigão. Da próxima, pode vir aqui que a gente está com as portas abertas para você. Gente, vou indo embora. Já falei muito. Muito obrigado. Grande abraço. A gente vai seguir com música, né, Lúcia? A programação normal. A Lúcia está preparando aqui a programação que vai deixar aí com vocês. Eu volto então com vocês, gente. Valeu. Até amanhã, se Deus quiser, gente. Valeu.